Mestre Jesus, auxilia cada um de nós no entendimento, que nós estejamos com os nossos ouvidos abertos aos conselhos e intuições dos nossos anjos da guarda, que mais do que ninguém sabem das nossas dificuldades, pois estão conosco todos os dias, em todos os momentos. Que nós estejamos humildemente colocados aqui, para que estejamos prontos, aptos a olhar para as nossas dificuldades e procurar maneiras de saná-las, de construir novos valores, novas virtudes. Que nós estejamos com essa busca e com esse olhar no dia de hoje. Obrigado por essa nova oportunidade que estamos recebendo e que assim seja. Do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a beneficência, o item 11. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e doces prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e doce encerra a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe o outro com o mesmo olhar que se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter ocupação mais doce que a de fazer seus irmãos felizes. Quais as festas do mundo que poderíeis comparar a estas festas alegres, quando, representantes da divindade, trazeis alegrias a estas pobres famílias, que na vida só conhecem vicissitudes e amarguras. Quando vedes esses rostos descorados subitamente brilharem de esperança, pois não tinham pão. Esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que se cravavam como um pontiagudo punhal no coração materno. Tenho fome. Ó, compreendeis quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, um instante antes, só via desespero. Compreendei quais são vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide até um infortúnio. Ide, sobretudo em socorro das misérias ocultas, pois são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequenos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. É tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, eles criarão para si prazeres celestes para o futuro. E, durante seu exílio na terra, tu serás a consolação deles, o antigozo das alegrias que experimentarão mais tarde, quando se abraçarem todos juntos no seio do Deus de amor. Virtude divina, tu me propiciastes os únicos momentos de alegria que experimentei na terra. Pudessem, meus irmãos encarnados, acreditar na voz do amigo que lhes fala e diz: é na caridade que deveis procurar a paz no coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando vós estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para socorrê-los e para fechar os olhos quando a morte reclamá-los. Quanto bem a fazer! Ó, não vos lamenteis, ao contrário,
Agradecei a Deus e prodigalizai de mãos cheias vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Recolhereis aqui alegrias bem doces e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, 1861. Nós vamos esta semana conversar sobre a beneficência. Trabalhar as nossas mentes nesse âmbito, nesse impulso que o bispo de Argel está trazendo para a gente refletir aqui, é um trabalho que muitas vezes a gente não compreende o resultado que ele pode trazer para nós como espírito, porque talvez a gente ainda não esteja tão preparado para fazer esses atos com profundidade. E ele traz um ponto aqui que eu vou destacar para a gente refletir, que ele fala: ide sobretudo em socorro das misérias ocultas, pois são as mais dolorosas. Para ir de encontro a algo que está oculto, a gente tem que se desenvolver. Não é simplesmente fazer a caridade, porque a caridade material, se a gente olha para o mundo, ela está aparente. E me chamou a atenção essa fala dele, né, essa colocação dele, porque para ir de encontro a algo que está oculto, a gente tem que ter alguma ferramenta para poder olhar para isso. Como é algo que está oculto aos olhos nossos, ela depende desse aprimoramento dos nossos sentidos, para que a gente possa ir além do que às vezes a gente está enxergando, né? Porque uma miséria oculta, ela vai despender esse esforço que muitas vezes a gente, primeiro, não está preparado. Se é algo que é oculto, muitas vezes não vai dar uma visibilidade para a nossa ação, porque vai ser algo que muitas vezes só a gente vai perceber, só a gente vai poder dar para aquela criatura, e mais ninguém vai ter percepção disso, né? Então envolve um esforço de transformação nosso, que muitas vezes a gente não está preparado, né? Às vezes é mais fácil você fazer a caridade material, porque ela é mais fácil de ser vista, ela é visível para quem está fazendo e para outros que vêm ser feita. Então ela traz para nós provas às vezes muito grandes, né? Porque algo que é extremamente visível qualquer um pode realizar, mas algo que está oculto já vai demandar esse esforço, já faz um processo meio de seleção natural, né, do espírito, porque são poucos que vão estar enxergando aquilo, porque poucos de nós estamos preocupados com isso que ele está fazendo aqui, que ele está falando aqui para a gente fazer, né? Porque quando a gente se depara com o mundo afora, com uma pessoa com fome, um mendigo, com alguém na rua, né, necessitado, o nosso coração muitas vezes ele se movimenta, né? Mas às vezes isso passa a ser tão comum, né? Você olha para os dias de hoje, o mundo de hoje, e você olha, né? Posso dizer pela experiência que a gente tem no nosso próprio país, a gente vê a quantidade de pessoas em situação de rua, a quantidade de pessoas nos semáforos, a quantidade de pessoas pedindo auxílio, e fica até meio banalizado
no sentido de às vezes nem mais tocar no nosso coração, né? E a gente acaba muitas vezes, né, nem realizando esse ato que ele está colocando aqui para nós. E eu quis destacar isso porque quando a gente vai ao encontro daquilo que está oculto, é necessário que a gente enxergue também aquilo que não está oculto. Então é um aprimoramento quando a gente consegue ver algo que está oculto, porque para enxergar as misérias ocultas, a gente vai ter que se desenvolver naquilo que não está oculto também. Então uma coisa vai puxar a outra, né? O infortúnio acaba levando ao outro, né? E a gente vê, né, a bondade divina que traz para nós a possibilidade da gente se desenvolver como espírito. E essa caridade divina que conhece a nossa miséria oculta, né? Porque às vezes a gente tem boas atitudes, tem boas ações, mas a gente não está se desenvolvendo. Então é uma miséria oculta nossa. E Deus traz para nós a possibilidade desse desenvolvimento, traz a possibilidade da gente realmente, seguindo os princípios divinos, atingir esse objetivo, tá? E ele está colocando aqui também a própria experiência dele e falando que as alegrias, né, que ele teve no mundo foram através dessa movimentação, dessa transformação, porque essa virtude que muitas vezes a gente quer ter, mas a gente precisa fazer esse esforço para conquistar, a gente ainda não percebe que nesse processo de construção, a colheita dessas alegrias, que é um resultado da nossa ação, faz com que a gente se sinta cada vez mais, uma criatura feliz por estar próximo do Pai, porque cada vez que a gente auxilia alguém, a gente se aproxima mais do Pai, porque é um processo de purificação nosso, né? Um processo onde a gente é submetido à melhoria, né? A essa melhoria que muitas vezes fica oculta, né? E muitas vezes a gente acaba se entregando a situações que poderiam trazer para a gente outros resultados, mas, né, a gente ainda fica preso aos resultados materiais, às sensações materiais, né? Ele fala das festas do mundo, né? Quantas festas que a gente às vezes frequenta e sai de lá exatamente igual, sem nenhuma grande transformação, né? Não estou dizendo, obviamente, com isso que a gente não deve festejar, mas a gente compreender qual seria essa festa divina que Jesus apresentou para nós e que através da caridade, através do bem, né, a gente consegue obter, né? Então, eu vejo aqui que ele faz esse grande convite para a gente de progresso, de evolução, aonde a gente se desenvolve, né, no âmbito da caridade material, dessa caridade mais acessível, mas ele frisa da gente ir a essas que muitas vezes são extremamente dolorosas e às vezes elas não estão nem restritas a necessidades materiais, né? Essas misérias que muitas vezes elas não têm nenhuma aparência, e às vezes a gente lida com criaturas que estão vivendo esses momentos difíceis
E às vezes o próprio orgulho, a própria prepotência, né? Não pede ajuda, não busca o auxílio. Quem de nós já não passou por situações difíceis, muitas vezes não deu o braço a torcer que estava passando por uma situação difícil, né? Necessitando de um auxílio, porque muitas vezes a gente julga superior àquilo que a gente está vivendo e que a gente consegue muitas vezes passar por tudo sem o auxílio de ninguém. Mas o Pai não quer isso. O Pai quer que a gente realmente busque uns aos outros e a gente aprenda a ir de encontro, né? Então, a gente está começando no dia de hoje a conversar sobre esse valor e em busca, obviamente, de construir uma virtude. E eu vejo que para isso tudo conspira a nosso favor, né? Desde ter os ensinamentos cristãos até as possibilidades que são dadas para todos nós, para que a gente possa fazer esse movimento.